Ok? Começando a nossa aula de hoje, vamos terminar o capítulo 3 do Tânia. E vamos hoje desenvolver um tema muito importante. Todos vocês sabem que a filosofia, a linha nossa é Chabad, né? Beit Chabad. Seguimos as orientações do Rebbe, etc. O que é Chabad? O data é parte. Hã? Chokhmah. Hã? O data é parte. O data é parte. Então, o que é Chabad? Chokhmah, Binah e Da'at. Em hebraico, Chabad é formado por 3 letras. Het, Beit, Dalet. Que é Chokhmah, Het é Chokhmah, Beit é Binah e Dalet é Da'at. Tá? Então, muitas pessoas podem falar, Chokhmah, Binah e Da'at são faculdades intelectuais. Então, o que será que deve ser essa filosofia? Deve ser é uma filosofia talvez muito racional, é só intelecto. O que quer dizer? Na verdade, a gente vai estudar hoje que não, que o principal dos 3 é Chokhmah, Binah e Da'at. Chokhmah, Binah e Da'at, o principal é o Da'at, tá? E vamos entender o que é esse Da'at. A gente vai ver que o Da'at, na verdade, é todo o propósito da filosofia Chabad. Que, na verdade, Chabad é que você tem que vivenciar cada coisa, você tem que interiorizar cada coisa, internalizar cada coisa. Isso é todo, a filosofia Chabad é assim. Quem conhece um pouco de como funciona a Hassidut em todas as suas gerações e tudo isso, justamente visa com que a pessoa ela internalize de forma real e verdadeira todos os assuntos do judaísmo, que não fique só uma coisa superficial e externa, mas que fique algo realmente dentro da pessoa. E isso está ligado no Dat, especialmente no Dat, no último dos 3, Chokhmah, Binah, Dat. Tá? Então, a gente, apesar que é uma das faculdades intelectuais, mas vamos ver o que elas representam. Então, a gente já falou Chokhmah e Binah. Chokhmah é sabedoria. Tá certo? Sabedoria é aquele insight, aquele ponto que a pessoa está tentando raciocinar, entender uma solução, achar uma solução, e de repente vem aquela luz, aquele relâmpago, assim, aparece na hora. Isso é Chokhmah, esse insight é Chokhmah. Tá? Depois a pessoa desenvolve isso, ou seja, ela pega aquele ponto e começa a explicar para si própria, e começa a fazer aquela sabedoria, aquilo que você captou, começa a ter forma, você começa a ter comprimento. Quer dizer comprimento? Você começa a alargar o assunto, começa a dar palavras para explicar esse conceito. Você chegou no conceito, no insight, agora você começa, através de palavras, frases, você vai vai alargando o assunto, comprimendo o assunto, através de exemplos, analogias, e isso próprio você vai explicando para si mesmo. E aquilo que era um ponto no começo, agora ele tem comprimento, largura e profundidade. Agora ele tem algo bem fundamentado, é algo bem detalhado, você entende os detalhes e você também entende a profundidade daquilo. Tá certo? Isso é Chokhmah e Binah. Primeiro Chokhmah, que é o insight, é o ponto, depois Binah, que dá forma aquele ponto. Agora tem um entendimento bem fundamentado na minha cabeça, está bem claro, eu entendi. Então, por exemplo, um professor de faculdade, que ele é expert na matéria que ele dá, em que nível ele chegou? Certeza, ele chegou em Chokhmah e Binah. Ele passou pelo primeiro passo para captar o assunto, depois ele entendeu o assunto de maneira perfeita. Não só ele pode explicar de maneira dando exemplos, analogias, etc. E ele também entendeu profundamente o assunto. Ele é a pessoa capacitada para transmitir toda aquela ideia, aquele conceito, certo? Conhecimento. Isso é Chokhmah e Binah. Tá? Agora, o que é o Da'at? O Da'at é o terceiro faculdade intelectual, a terceira faculdade intelectual, e isso que a gente vai ver agora, só
na sequência do capítulo 3, que nós tínhamos explicado cada um desses Chokhmah e Binah, depois ele deu aqui exemplos de coisas que a pessoa reflete, medita. Quando você pega a teoria intelectual que você captou, que está bem fundamentada, bem clara, bem entendida na sua cabeça, e você começa a refletir sobre aquilo, né? Quer dizer, reflexão não quer dizer entender melhor. O entendimento você já passou por ele, acabou. Reflexão quer dizer que você está se concentrando e meditando naquilo. Você pegou aquele assunto, você fixou sua atenção naquilo e você está só naquilo. Isso é um tipo de meditação. Então ele deu aqui alguns exemplos. Quando você fala da grandeza de Deus, então você tem aquele nível como Deus ele preenche os mundos, como Deus está dentro de cada coisa, né? É você saber e ter consciência que Deus ele desceu até você e ele leva em conta o mundo da forma que o mundo é. O mundo tem níveis diferentes, tem o ser inanimado, tem o ser vegetal, tem o ser animal, tem o ser falante, que é o ser humano, que tem livre-arbítrio, intelecto, etc. E cada nível tem uma vitalidade, uma força diferente. Tá certo? E Deus, ele dá realmente para cada nível a força ideal, adequada para que aquilo possa funcionar e existir da forma que ele é. Isso é como Deus entra no mundo. Pois tem como Deus envolve os mundos. Quer dizer que é aquele nível de Deus que ele está totalmente acima ao mundo. Ele não desce. Todos os níveis do mundo se igualam perante a luz envolvente de Deus. Tá? É como uma luz envolvente. Todos os níveis que tem no mundo se igualam porque é uma luz tão alta que pode ser o homem ou a pedra é igual. Eles estão tão longe dessa luz que para você captar é igual. Você e a pedra não tem diferença. Né? A gente deu o exemplo em termos de números. Se você tem o número 1 e o número 1 milhão, é muito diferente. Concorda? Mas qual deles está mais próximo do infinito? Qual deles está mais próximo do infinito? Hã? Os dois estão iguais, porque infinito é algo sem fim. Tanto 1 como 1 milhão, eles têm limite, ele é uma limitação. O infinito é outra coisa. Então, perante o infinito, 1 e 1 milhão se igualam. Então, perante a luz divina envolvente, que envolve os mundos, qualquer nível do mundo se iguala. Pode ser o ser humano, o cara mais elevado, ou a pedra, eles são iguais, perante essa luz envolvente de Hashem. Depois falou outra reflexão no nível ainda acima, diz, como aquele nível que nem existe mundo. Esse segundo nível que a gente falou agora, Deus está acima dos mundos, mas ainda existe mundo. Você próprio define esse nível como que Deus está envolvendo os mundos. Quer dizer, existe mundo, Deus ele está acima. O terceiro nível é como que não existe nada, só Deus. Nem existe mundo, é tudo que deixa... Certo? Então são reflexões que ele trouxe, e a gente vai ver que tudo isso está ligado com Da'at. Porque Da'at não é entender melhor. Da'at é meditar e refletir. E vamos agora entender qual é a raiz etimológica da palavra Da'at, de onde vem, o que significa. Inclusive, é interessante que na anatomia do cérebro, ele tem duas partes, ele se divide em dois, na parte frontal, e tem uma parte central atrás, que confere exatamente com as três faculdades intelectuais, que é Chokhmah, Binah e Da'at. Da'at é o que fica atrás. Inclusive tem gente que costuma colocar Kippah justamente um pouco mais para trás, para cobrir essa parte. Hã? Essa metia. Então, você vê que isso se expressa mesmo no físico da pessoa. Tá. Então ele fala assim, Da'at vem da palavra conhecimento, né? Vem da palavra e Adam conheceu a Eva. O que significa que Adam conheceu a Eva? Qual é o significado literal dessa frase, que é uma frase da Torá? Que Adam conheceu, Adam teve relações com a Eva. Certo? Quer dizer, conhecer, se conectou, em outras palavras. Conhecer uma coisa, mas se conectar já não. Nesse caso. Mas quando a Torá quer dizer que os dois tiveram relações, a Torá fala, Adam conheceu a Chava. É mais delicadamente a falar. Sim, mas conhecer significa, em outras palavras, conhecer significa conexão. No hebraico é exato,
no português pode ser que a gente possa entender assim, mas no hebraico, já que é a língua sagrada com a qual Deus criou o mundo, então cada palavra é perfeita, porque Deus com essa palavra criou aquilo, então aquilo tem a ver 100% integralmente com a palavra que Deus falou. Então, Da'at significa conexão. É que a pessoa, o que significa aqui no entendimento? Oi? Oh, tá, deixa aí. Escolha, pode deixar. Obrigado. Entra. Ok. Então, o que tem a ver com o intelecto aqui? Da'at é conexão. Você se conectar, certo? Isso o que tem a ver com o intelecto? Que depois que a pessoa captou, entendeu, passou com Chokhmah e Binah, a coisa está bem fundamentada, bem entendida, bem explicada para si. O papel do Da'at é justamente se conectar com essa teoria intelectual, com essa sabedoria, esse entendimento que você captou. Significa, em outras palavras, se identificar com aquilo que você captou, certo? Viver com aquilo, você ter reconhecer aquilo de maneira forte para você, que aquilo não seja simplesmente algo teórico, que você entendeu, perfeito, muito bom, mas enquanto você só entendeu e ficou por isso mesmo, aquilo não diz nada para você. Ou seja, na sua vida isso não muda nada. Você vê, por exemplo, pessoas que você aproxima do judaísmo. Você começa a provar, realmente você tem como provar a existência de Hashem, como Deus existe, como tudo é perfeito, como tudo é divino. Tá? A pessoa entendeu e compreendeu tudo. Mas pode ser que depois que ela compreendeu, entendeu de verdade, ela entendeu com o intelecto dela. Mas pode ser que ela vai sair da aula e vai continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar a mesma pessoa que ela sempre foi. O que significa isso? Que todo esse conhecimento, todo esse intelecto que ela entendeu, compreendeu, ficou só na teoria. Não significou nada para a pessoa continuou sendo a mesma pessoa. O que faltou? Da'at, conexão. Ou seja, ela não se conectou com aquela teoria intelectual, com aquele entendimento que ela teve. Ficou o entendimento aqui e ela ali. Né? Então, isso que significa Da'at. Da'at significa quando você conecta o seu pensamento, o seu intelecto, com uma conexão forte, muito forte, e você finca seu pensamento com força. Aqui no caso, a gente está falando do exemplo que está na grandeza de Deus, porque estamos falando do entendimento de Deus. Então você chegou no Chokhmah, você chegou no Binah, entendeu Deus? E aí você finca seu pensamento naquilo, e você não se distrai por nada. Isso é um exercício muito difícil, não é fácil, tá? Conseguir chegar numa concentração total, que nada vai te distrair, não é fácil. Mas aqui temos que falar, não é que você está acrescentando entendimento. Não é agora o caso. Da'at não é entender melhor. Você já entendeu o que estava para entender. Agora você está colocando sua alma dentro desse assunto. Você está se conectando naquilo, né? Como na linguagem da Estela é vestir a camisa, né? Isso confere exatamente. Quer dizer que você sabe, você tudo, mas agora você realmente vivencia aquilo. Está vivenciando. Isso é Da'at. E como você chega a isso? Quando você medita. Ou seja, para você chegar no Da'at, é necessário reflexão, meditação. A pessoa chegou no conhecimento, no entendimento, agora ela tem que se concentrar naquilo, meditar sobre aquilo, para que aquilo faça alguma diferença para você, para que aquilo se internalize, entre dentro de você. Que mesmo que seja uma pessoa chacham, uma pessoa sábia, ou uma pessoa navon vem de binah, que é uma pessoa entendedora, o cara entende tudo, ele é sábio, ele sabe que a sabedoria, a gente falou na outra aula, por exemplo, o Einstein é um crânio, um cara super sabedoria no nível mais alto, quase no nível mais alto. Então o que quer dizer? Que ele sempre tinha, a cabeça dele não parava, sempre tinha um estalo. Como explicar isso?
E isso é como uma água forte que vai, uma correnteza assim que não para. Então ele vai descobrindo coisas e isso não deixa ele tranquilo, né? Assim era. Falam por aí que ele sempre tinha que ter uma caneta do lado, porque quando vinha ele tinha que escrever, senão ele perde, porque se não pegar na hora, você... E isso tinha um grande sábio que era chamado Rogatchov, que era Rogatchov, uma cidade na Rússia, da geração passada, esse sábio, se fala que ele que deu o diploma para o Rebbe de Rabino, para o nosso Rebbe. Quer dizer, e ele também era um crânio. A gente falou na aula que o dia mais difícil para ele era o Shabat, porque ele não podia escrever. Então, ele quando ia pensando em alguma coisa, já no pensamento, na reflexão que ele tinha, ia vindo insights aqui, insights ali, explicações, como explicar aqui, daqui, isso, daquilo. E ele é um bombardeio que ele não consegue, quer dizer, é muito difícil se concentrar em tudo ao mesmo tempo. Isso é um chacham, isso é um sábio, quer dizer, estalo, vem, de repente. Depois, Binah, o cara é conhecedor, ele é entendedor, ele entende, ele consegue explicar, ele tem uma força de entendimento. Ele desenvolve um entendimento muito grande, tá certo? Mas ele chegou no nível de Chokhmah, da grandeza de Deus, ele chegou no entendimento da grandeza de Deus, mas se ele não conectar e fincar seu pensamento fortemente e de maneira diligente, sem parar, naquilo, ele não vai gerar amor e temor. Todo o propósito nosso é chegar no sentimento. O Da'at é a ponte de ligação entre intelecto e coração. A gente tem um problema, na verdade, que para você trazer do intelecto para o coração existe um estreito. Inclusive, anatomicamente falando, o corpo é assim, que você tem a cabeça, você tem o estreito da garganta para chegar no coração. Quer dizer que é difícil, não é fácil, não é algo automático, que você entendeu e você já está sentindo. Não funciona assim. Tá certo? Então, você tem o entendimento, tá? Você compreendeu, você captou. Agora, para você chegar realmente a vivenciar, a ter amor e temor, quando você fala amor e temor, quer dizer que você chegou em você, tocou você. Porque o que é a pessoa? A pessoa é intelecto, a pessoa é emoções. O que é mais? Eu acho que, bom, no meu caso é emoções, agora no caso dele mais intelecto. Cada um tem uma parte. É um dois, é bom, né? É bom ter os dois, né? Hã? É bom ter os dois. Não, sim, mas Não, o que representa mais a pessoa? Emoções. Emoções, eu acho. Emoções, mas Emoções. ele Emoção. é mais intelecto. Não, tem pessoas que vão entrar, mas o que toca você, as emoções. A emoção, não tem Porque dúvida. quando, por exemplo, quando você entende na sua mente que que existe um perigo aqui, tá bom, você entende, você vai se cuidar, tá? Aí, quando você está sentindo o perigo, aí você vai tomar uma atitude imediata. Quando você está entendendo que tem um perigo, você vê que entendimento ainda, você está longe, mas quando você sente, é outra coisa. Aí tocou você, aí você vai tomar uma atitude imediata, certo? Apesar que a matéria-prima para gerar as emoções é intelecto e emoções, é Chokhmah e Binah, sabedoria e entendimento, né, que a gente falou pai e mãe. Sabedoria é o ponto, pai, que o pai dá o ponto. A mãe é Binah, que é entendimento, que ela dá forma. Por isso que, justamente na gravidez, é onde o feto, aquele ponto que era um pontinho, ele toma forma, ele começa a desenvolver os órgãos, coração, mente, cabeça e todos os outros órgãos, e aí se torna... Então, assim também, o homem, ele contribui com um ponto, e a mulher desenvolve, dá forma. Assim também, o intelecto é um ponto, é um insight, é uma coisa, e Binah dá forma para aquilo. Agora você entendeu, ficou claramente captado o assunto, entendido, né? Tem uma forma, tem um comprimento, largura e profundidade, certo? Agora, não vai adiantar nada esses dois, apesar que eles são a base, a matéria-prima para poder gerar emoções, mas isso não vai adiantar nada se faltar
se essa teoria ficar simplesmente na teoria e ficar parado aí. Não vai adiantar nada. Não vai tocar na pessoa. Para que a pessoa de fato se entusiasme por aquilo, que ela tenha desejos para aquilo. Por exemplo, a gente está falando da grandeza de Deus. Então, você desenvolva amor e temor, que você queira, você deseje Deus. Para isso, não basta só entender intelectualmente. Isso não é suficiente para você mudar a sua atitude. Tudo pode ser, no intelecto, tudo pode ser bonito, maravilhoso, mas ainda você continua a mesma pessoa, ainda você continua sendo influenciado pelas coisas mundanas e materiais, isso que é importante para você. Por quê? Porque todo aquele conhecimento que você adquiriu sobre Deus ficou só na teoria. Você não se identificou. Para a gente conseguir modificar o interior, né, e revelar de maneira interior, realmente, para que aquele desejo seja de fato para Deus e não para as coisas do mundo, para isso é necessário que a pessoa reconheça o que você entendeu e comece a entender que o que você entendeu é de fato aquilo mesmo, e você adquire esse assunto de maneira séria. Que você encare aquilo como algo sério e verdadeiro, não simplesmente como uma teoria longe da sua realidade, tá certo? Você tem que saber que aquilo é de fato, o que você entendeu é de fato, é aquilo mesmo, né? Então, é por isso, inclusive, uma coisa interessante, por que você não pode dar responsabilidade para uma criança? A gente sabe que uma criança, ela é livre das mitzvot, de cumprir os mandamentos. Por quê? Porque você não pode dar para ela uma responsabilidade. Por quê? Porque falta para ela justamente o da'at, a força de se conectar com o assunto. Começar de cedo? Sim, começa de cedo, mas você não pode colocar na mão dela uma responsabilidade que ela não vai ter como cumprir. Por quê? Porque a criança, ela pode até entender. Muitas crianças são muito inteligentes, elas entendem o assunto que você está explicando, você está falando disso, aquilo, mas ela não adquire, ela não pega esse assunto de maneira madura e interior para saber que tem que ter responsabilidade. E você assumir que é assunto é dela e você tem que cuidar, né? Senão, tipo, você explicou uma coisa, ela entendeu, depois tá ótimo, ela vai agora brincar, nada a ver, esqueceu totalmente, sabe? Ela não tem responsabilidade, seriedade, ela não interioriza aquilo de maneira madura e responsável. Dá até isso, tá? Porque está só no entendimento. Agora, quando ela vai crescendo, ela vai, né? Então ela vai adquirindo com o tempo mais responsabilidade. Ela vai vendo que aquilo é uma coisa séria. Então, uma coisa séria eu tenho que cuidar. Eu não posso deixar, eu tenho que, né? Isso é da'at. Da'at é que você conectar com você aquilo. Aquilo deixa de ser simplesmente algo só externo, superficial. Agora passa a representar alguma coisa importante. Então você sabe que aquilo pode levar a tal consequência, então você vai dar mais importância, você vai se cuidar para não fazer. Você não pode exigir isso de uma criança, porque ela não tem ainda essa capacidade de encarar as coisas com maturidade, né? Falta para ela isso. Então falta da'at para ela. Certo? Só estamos dando esses exemplos para a gente ter noção o que significa da'at. E isso é toda a novidade da Hassidut, e é isso que a Hassidut exige, certo? Que a pessoa vive com aquilo. Por isso que o Maimonides fala que a mitzvah, a primeira, que é dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o eterno teu Deus, o Maimonides explica isso, que é conhecer Deus. Quer dizer, conhecer, que você tem que saber que todo assunto de Deus não é só você entender, mas você tem que interiorizar aquilo de uma maneira que aquilo vai mudar alguma coisa na sua vida. Você vai assumir aquilo de maneira mais responsável, e você vai ter uma consequência daquilo que você entendeu, e não ficar simplesmente externo, superficial, uma teoria, um entendimento e só. Certo? E a gente vê um exemplo muito interessante, que existe esse exemplo no Talmud,
que um ladrão, antes de roubar, ele reza para Deus para dar certo. Né? Não, existe isso. O ladrão, ele acredita em Deus, então ele reza para que ele não seja pego, que dê certo, tudo. Então, como explicar uma coisa dessas? Ele acredita em Deus ou não acredita em Deus, esse ladrão? Ele tem fé em Deus ou não? Tem, ele rezou, ele pede para Deus, quer dizer que ele acredita que tem um Deus que é poderoso, que pode ajudar ele. Mas qual é o problema dele? Como assim que ele acredita em Deus, tem fé em Deus e ele faz o contrário do que Deus fala? Qual é o problema? Que a fé, para ele, está só superficial, está envolvente. Está por fora, ou seja, faltou da'at. Ele não interiorizou essa fé, porque se ele tivesse interiorizado essa fé, ele ia na hora e falava, o que eu vou pedir para Deus para fazer algo que é contrário a ele? Não dá. Tipo, se ele interiorizasse essa fé, ele não agiria dessa maneira. Então, como assim que ele age? É porque está só superficial. Ele tem a fé, né? Mas ele não trouxe para si. Bom exemplo. Sim. Então, esse é um exemplo também que sempre a gente dava. Imagina um professor de faculdade, um médico. Cara, ele é bam, como falam. O cara sabe tudo. E ele pode te explicar com todos os pormenores, detalhes, todos os... Né, como o cigarro faz mal para a saúde. Ele é a pessoa que ele pode te explicar qual é a consequência do fumo e disso e daquilo. E ele sabe como funciona o corpo humano, ele sabe o que é os males que o cigarro causa, etc. E ele dá uma aula perfeita, todo mundo... Quando ele sai da aula, ele pega um cigarro e fuma. Como é possível isso? Hã? Porque ele sabe muito bem. Ele sabe tudo, perfeito. O entendimento da coisa está tudo perfeito. O que falta para ele? Conexão. Quer dizer, aquilo na teoria está perfeito, o cara entendeu. Tem a ver com ele também. Que tem que... Ele tem, mas ele não interiorizou. Agora, vamos dizer que ele está no hospital, né? E ele está agora sofrendo as consequências do fumo. E ele está vendo que logo ele está chegando no fim, né? Agora, qual vai ser a atitude dele? Agora ele vai se largar o cigarro. Porque agora não é mais intelecto, agora é sentimento. Agora ele sente que o cigarro... Ele mesmo, agora toca ele. O assunto toca ele. Porque ele sente isso. O que ele sente, isso influencia, isso afeta a pessoa. Ele sente, isso afeta. Se está só na teoria, não adianta. Antes ele entendia tudo, mas entender não quer dizer nada. Por isso que eu larguei de fumar. Porque você chegou no dado. É isso? Tinha um senhor que ele não sabia, ele era analfabeto. Antigamente era comum, né, porque muitos judeus no passado eles viviam uma vida muito sofrida, muito difícil, e eles não tinham, infelizmente, não tinham como estudar e tudo, tinha que trabalhar desde pequeno. Então, assim, mas acontecia de casos que pessoas não sabiam ler. Então, uma vez chegou uma carta para um camponês judeu, só que lá falava que o pai faleceu, uma tragédia, sei lá. Aí ele foi lá para o professor do filho, ele contratava um professor para o filho, pelo menos o filho ele queria que estudasse, né? Ele deu para ele ler a carta para ele. E o professor foi lendo, e aí ele leu a carta e de repente o cara desmaiou. Falou, peraí, mas o cara desmaiou porque é uma notícia que foi lida lá, que foi terrível. Mas por que o professor que está lendo não desmaiou, não aconteceu nada? Qual a diferença? Não tem nada com ele. Não tem nada com ele. Porque aquele toca nele, ligação. Pela ligação, toca nele, isso é dado. Aí ele desmaia, o outro só está na teoria, o outro ele entende que morreu, tragédia, ele pode até entender que houve uma tragédia, mas não toca nele, ele pode ficar triste, mas Não tem nada a ver com não afeta nele em nada, mas o outro, ele só leu, certo? Mas o outro que é o pai dele, então, certo? Isso é dado. Então, na Hassidut, a gente fala que toda a filosofia hassídica, Chabad,
tem esse intuito, quer dizer, começa com o intelecto, realmente, para você desenvolver sentimentos, amor e temor para Deus, porque você tem que ter uma conexão com Deus de maneira interior, não só superficial, como o ladrão que reza para roubar, né? Você tem que ter uma conexão com Deus. Então você começa da sabedoria para entender Deus, depois você compreende Deus, aquilo que dá para compreender. Óbvio que um ser humano nunca vai compreender Deus, porque nós somos seres humanos limitados e Deus é infinito, certo? Mas você entende Deus até onde dá, tá certo? E qual é todo o propósito? É que você internalize isso, que você realmente desenvolva amor e temor. Se você consegue chegar no amor e temor para Deus, baseado naquilo que você entendeu, aí sim, isso é Da'at. Então o principal de Chabad é o Dalet, que é o Da'at, que é você vivenciar, internalizar judaísmo, para que aquilo faça a diferença na sua vida, que você realmente se modifique, certo? Se identifique com aquilo. Quando você se identifica com aquilo, quer dizer, aquilo passa a fazer parte de você. Aí você vai mudar suas atitudes, você vai agir de acordo com aquilo que você entendeu, que não vai ser só uma teoria, vai ser algo prático na sua vida, no seu, tá certo? Então tem aqui o Alter Rebbe, ele traz que existe um conceito de ilusões falsas ou só ilusões. Quando a pessoa ela chega no entendimento, mas ela não consegue interiorizar, se conectar com aquilo que ela entendeu, trazer aquilo que ela entendeu junto com você, nos seus sentimentos, tá certo? Então, o que acontece? Você cria no máximo ilusões falsas, ou seja, você tentou, naturalmente o homem ele está distante de Deus, né? Nós somos seres humanos e a gente não vem já com o conhecimento automático de Deus. Para você chegar em Deus, você tem que se esforçar, ir atrás, tentar entender, compreender e tudo, tá certo? Depois, para você interiorizar Deus, que é o passo mais difícil, entender Deus, até onde o ser humano consegue entender, isso ainda é fácil, certo? Agora, para você interiorizar Deus dentro de você, é muito difícil. Aí é o Da'at, que é muito difícil. Então, se a pessoa já que ela é limitada, ser humano, e Deus é infinito, nós naturalmente estamos distantes dele. Então, muitas vezes você tenta até fazer, você faz tudo que você, ou você pensa que você fez tudo que você pode, e talvez você pode desenvolver talvez até amor e temor, mas são ilusões falsas, assim fala o Alter Rebbe. Quer dizer, ilusões falsas, quer dizer que no fundo não tem nada aqui, não é verdadeiro. E ele fala, tem dois conceitos, ilusões falsas e outro só ilusões. Então, você chegar numa ilusão somente, não uma ilusão falsa, quer dizer que você fez de tudo, você se esforçou e você realmente fez tudo para internalizar aquilo. Você compreendeu Deus, agora você quer interiorizar aquilo de maneira verdadeira, e você tem todo o máximo, mas fazer o quê? O ser humano nem sempre consegue algo espiritual, divino, colocar dentro de você, porque nós estamos distantes disso. Então você tentou, você fez de tudo, apesar de todo o seu esforço verdadeiro que você fez, você ainda não conseguiu chegar num sentimento real. Mas já que você fez tudo que está no seu alcance, mesmo que aquilo que você criou é uma ilusão, porque não é realmente amor e temor verdadeiros, mas é válido. O Alter Rebbe, ele coloca que isso é válido. Por quê? Porque você fez tudo que está na sua mão. Agora, se você não fez tudo, você foi relaxado, não se esforçou ao máximo, então aquilo realmente não tem nada a ver, é ilusão falsa. Ele fala assim, é como o exemplo que você está num quarto e você teve uma ilusão falsa que teve alguém aqui, mas não tinha ninguém na verdade. Então isso é algo que não existe, não tem nada a ver. Agora, só ilusões é como que você viu uma sombra. A sombra em si não é nada, não tem como se dizer, mas ela é um reflexo de alguém que existe. Tá certo? Então isso é ilusões. Ilusões, você tem alguma coisa a ver com a verdade. Você tentou ao máximo, então alguma coisa você está conectado com a verdade. Ilusões falsas é como que não tem nada a ver, não existe nada aqui. Então uma vez reclamaram para o primeiro Rebbe. O primeiro Rebbe,
obviamente ele exigiu, isso foi o Tânia, quem escreveu foi o primeiro Rebbe, ele exigia isso dos seus alunos, que eles fossem pessoas reais, verdadeiras, não superficiais, né? Então, uma vez reclamaram com o primeiro Rebbe que tem certos discípulos deles que são como pintados, quer dizer, pintados, que eles não são reais, verdadeiros, né? Então o Alter Rebbe respondeu 3 respostas. Primeiro, ele falou assim: se eles se pintam, entre aspas, sempre com essa cor, é sinal que alguma conexão com essa cor ele tem. Primeira resposta. Depois ele falou: se todo o tempo eles estão pintando, vai acabar tocando nele, vai acabar impregnando um pouquinho neles, disso que eles estão tentando todo o tempo. E aí ele falou, finalmente, uma Mishnah, que diz que uma pessoa, quando ela não é aleijada, né, e não é cega, mas ela se faz de aleijado, se faz de cego, ela tipo imita um aleijado, imita um cego, ela não vai morrer de velhice, a não ser que ela fique cego ou aleijado. Assim fala uma Mishnah. Então o Alter Rebbe falou isso do outro lado. Se alguém que não é um Hassid, mas ele está tentando imitar um Hassid, ele está tentando rezar com reflexão, pensando em Deus, ele está tentando, se esforçando para despertar o coração dele, para ter amor e temor, mesmo que ele não é um Hassid, ele está imitando o Hassid. Então a Mishnah diz que ele não vai morrer antes de que ele ficar realmente um Hassid. Então o Alter Rebbe falou assim: quando você se esforça, em outras palavras, ele queria dizer a resposta para esses que estavam reclamando desses discípulos, ele falou: talvez o nível deles ainda não é um nível tão alto, então, mas eles estão fazendo de tudo porque eles querem verdadeiramente chegar nisso. Eles querem chegar a ter alguma conexão com Hassidut, certo? Então eles estão se esforçando ao máximo. Então vai chegar um momento que eles vão realmente ver, eles vão realmente chegar a ter a ser realmente Hassidim. Eles vão rezar de maneira verdadeira, né? Eles vão, né? Então, portanto, a gente vê aqui que o Da'at é aquilo que fundamenta as emoções, tá? É isso que é o Da'at que permite com que as emoções existam. Por isso que o Da'at ele se divide em Gvurah, Chesed e Gvurah, bondade e severidade. Uma das explicações por que são 4 caixinhas no tefilim da cabeça, 4 tefilim da cabeça são 4 divisórias aqui em cima, porque tem 4 pergaminhos. Então se fala que isso tem a ver com Chokhmah, Binah, tá certo? Sabedoria, entendimento. E o Da'at, ele se divide em 2, porque o Da'at tem a ver com bondade e severidade. Da'at são 2, então são no total 4. Por quê? Porque a fundamentação de um sentimento, de uma emoção, é Da'at. Para isso você precisa de Da'at, porque isso faz com que aquela emoção exista. Isso tem a ver com a conexão real, né? Que você realmente se conecta com aquilo. Eu vi também nesse livro, não sei se vocês têm esse livro, GPS da Alma. Eu tenho. É muito bom. Ele coloca aqui também Logo quando saiu, eu comprei. sim. Uma vez o primeiro Rebbe, quando ele voltou para casa, depois que ele passou com o mestre dele, o Mag de Mezerich, o sogro dele perguntou: o que você aprendeu? Ele ficou alguns anos com o mestre dele. E o Alter Rebbe respondeu para o sogro: agora eu sei que existe um Criador do mundo. Tipo, o sogro, quando perguntou isso para o Alter Rebbe, que era o genro dele, ele perguntou para ele: o que você me dá, a novidade que você aprendeu, que você não podia, que você já não sabia, ou coisas novas que você aprendeu, que você valeu a pena ficar lá? E o genro, o Alter Rebbe, falou: agora eu sei que existe um Criador do mundo. O sogro ficou desapontado naquela hora. Ele falou, mandou chamar a serva, a moça que trabalhava lá. E ele perguntou para a moça que trabalhava lá se havia um Criador do mundo. Daí a moça falou: claro que existe. Ela ficou até surpresa com essa pergunta.
Aí o sogro desabafou, falando para o genro, olha, até essa serva aqui não foi lá estudar com Magid de Mesrit, certo? Ela também disse que o mundo tem um Criador. Por que você precisa ir tão longe para saber disso? Né? E o Alter Rebbe respondeu que ela diz que o mundo tem um Criador, mas eu sei disso. O que quer dizer? Que o Alter Rebbe chegou no Dat. Para ele é uma coisa interior, né? Ele sabe, toda atitude na vida dele é levada em conta o Criador. O Criador está presente de tal maneira que ele sabe que existe. Saber que existe, isso é Dat. Não é só, eu acredito, mas agora você vai fazer comigo, você esqueceu, você não sabe, é Deus. O Alter Rebbe, ele sabe que é Deus, quer dizer, isso está acompanhando ele em cada instante, cada atitude dele tem a ver com isso. Por exemplo, quando a gente faz a nossa reza, né, a estrutura da reza, você primeiro fala, a primeira parte da reza, você fala salmos, louvores para Deus. Você fala como Deus é grande, como a luz de Deus, ela chega até aqui, quer dizer que Deus é muito mais do que a luz. Você vai realmente descrevendo a grandeza de Deus, né, as maravilhas e milagres, como Deus interage com o mundo. Você vai lendo, a pessoa que entende o que ela está rezando, então ela vai entrando, até que ela chega no Shema. Quando chega no Shema, que é uma das partes mais elevadas da reza, você diz, ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Quer dizer que você, depois que chegou passou pelas grandezas de Deus, você está agora, você entendeu como Deus é grande, como Deus interage com o mundo, Deus está acima de tudo isso, o mundo é nada perante Deus. Agora você fala, certo? Agora você está contemplando a grandeza de Deus, falando, Hashem, você é um. Qual é, logo em seguida, a frase? Ve'ahavta, amarás a teu Deus como a ti mesmo. Amarás teu Deus, o eterno teu Deus, ve'ahavta Hashem Elokecha, bechol levavecha, com todo o seu coração, etc. Por que amarás o seu Deus? Porque agora que você passou por tudo isso, agora aquilo realmente tende a entrar de você. Porque quando chega no amor, o temor, aí sim, esse é todo o objetivo. Entendeu? Então, a reza, ela foi estruturada dessa forma. Para chegar no amor e temor, que isso é Dat. E aí você pode chegar na Midah, que você como está anulado para Deus totalmente. Tá bom. Vamos agora ver o que a gente escreveu aqui. Vamos ler juntos. Aí a gente vai... Tudo que a gente falou aqui, mais ou menos, está descrito aqui. Então, vamos ler com atenção. Quem quer ler? Posso ler. Tá bom. Não sei se vou ler direito, mas... Tem. Peraí. Mas você fica assim? Não, eu leio com César. Viver com assunto. Conhecemos até agora a Chokmah, sabedoria, e a Binah, compreensão, que servem como mencionado de pai e mãe, para o nascimento das emoções Midot. Qual é a função do terceiro cérebro? O cérebro de Da'at, conhecimento, conexão. A propósito, também na fisicalidade, existem 3 lugares no cérebro da cabeça. O cérebro de Chokmah e Binah está na parte frontal da cabeça, onde o cérebro se divide em 2, direita e esquerda. E o cérebro de Da'at encontra-se na parte posterior da cabeça. Por isso, há quem seja cuidadoso para que a kippah cubra especialmente a parte posterior da cabeça, o cérebro de Da'at. Para que serve ele? Da'at é derivado da expressão, e Adão conheceu Yadá, Eva,
o que não significa, obviamente, apenas conhecimento e compreensão intelectual, mas sim é uma imagem de Linguagem. É uma linguagem. Aqui em cima, Rabi. Sim. Mas é uma linguagem de vinculação e conexão em que o homem se conecta com o assunto que compreende e alcança, identifica-se e vive com ele até que haja nele reconhecimento e sentimento da essência do assunto. Que ele conecte sua mente com um vínculo forte e poderoso e fixe seu pensamento com firmeza na grandeza do infinito, em Sof. Bendito seja ele, e não desvia sua atenção. Não se trata aqui de um acréscimo de compreensão, mas de introduzir a alma no assunto, de se conectar com ele em sua alma, até que esteja totalmente fixado nele, a ponto de não conseguir desviar sua mente dele. Pois mesmo aquele que é sábio, Chokmah, é compreensivo, Binah, na grandeza do infinito, bendito seja ele, se não conectar sua mente e fixar seu pensamento com força e persistência, sem interrupção. Não gerará em sua alma um temor e um amor verdadeiros, mas apenas imaginações vãs. Embora a matéria-prima para gerar amor seja a Chokmah e a Binah, sem o Da'at, sem a conexão emocional com a essência do assunto, a Chokmah e a Binah não adiantarão nada. Para que o homem de fato se emocione, em vez de desejar os assuntos deste mundo que vê diante de si, deseje e anseie pela divindade. Por isso, não basta a compreensão teórica. Na teoria, as coisas são corretas e belas, mas na prática, ele vive em algo totalmente diferente. De que adiantarão todas as explicações e debates sobre a grandeza de Deus, quando a sensação dele é de que os assuntos desse mundo é que lhes são confortáveis e bons? Para mudar a interioridade revelada e descobrir a verdadeira interioridade da alma divina, para chegar ao estado em que o desejo e a sede sejam de fato pela divindade, é necessário, é obrigatório que o homem reconheça e sinta em toda a sua alma que de fato assim é o assunto. E a isso se chega apenas através da conexão Itzachshrut, em que ele conecta sua alma a Deus com força e persistência por muito tempo e com muito esforço. Um homem pode ser aguçado e perspicaz e explicar todas as teorias como uma explicação maravilhosa, e com tudo isso não ter relação alguma com a essência do assunto. Ele não tem o reconhecimento, o der, percepção profunda de que realmente é isso. Este é um reconhecimento na alma, não um cálculo ou teoria. Esta é a razão pelo qual o menor de idade está isento dos mandamentos, mitzvot. Embora ele possa entender tudo, não se pode depositar responsabilidade sobre ele, pois ele pode mergulhar em um jogo, por exemplo, e esquecer tudo o que ele dissera. É isso
Não é porque lhe falta compreensão do assunto, mas porque a força para fixar o assunto em sua alma não está suficientemente desenvolvida nele. Por isso, não se pode exigir dele de forma totalmente obrigatória, apesar da grandeza do nível da fé e simplicidade que se revela justamente numa criança pequena, tudo isso é envolvente, maquif, e não entra em sua alma de forma madura e responsável. Na verdade, a principal inovação e exigência da Hassidut Chabad é o Da'at, viver com o assunto. É na linguagem do Rambam Maimônides, saber não é apenas acreditar que existe um primeiro ser existente. Não se contentar apenas com a fé, é com uma revelação da essência da alma que está acima de todas as faculdades. Pois este não é o homem em si, o homem revelado. E mesmo que ele acredite e reconheça totalmente, sirva a Deus com todas as suas forças, a interioridade não mudou. Ele pode, no mesmo momento em que acredita, agir de forma contrária à vontade de Deus. Como foi citado acima, o ditado da Guemará, o ladrão na boca do túnel, antes de roubar, clama por Deus. Rashamaná Karya. O ladrão no túnel, quando está prestes a roubar, é até algo pior. Clama a Deus para que o ajude em seu roubo. E ele não sente em absoluto a contradição disso, pois a fé é algo externo, envolvente, maquif, e dentro das suas faculdades internas, o reconhecimento não penetrou de forma alguma. E mesmo quando a fé penetra no intelecto e o intelecto reconhece e sente a verdade que está acima do intelecto, como fez o Baal Shem Tov no Hassidut geral, isso se deve à força da fé e não ao intelecto por si só. Conclui-se que o intelecto por si só não mudou e não passou a pertencer à divindade. Pelo mesmo, quando ele entendeu tudo em Chokhmah e Binah, isso ainda é teórico. O reconhecimento ainda não penetrou na essência do homem revelado, para que ele reconheça e sinta também por si mesmo, e viva com isso que Deus é o Senhor e não há outro além dele. Apenas através do Da'at, o poder da vinculação e apego a Deus, o poder de viver com o reconhecimento da grandeza de Deus, o homem pode despertar em sua alma o amor e o temor a Deus. E então, isso não será apenas uma imaginação vã. Entre imaginações e imaginações vãs, aqui cabe observar que, como o homem por natureza está muito longe de Deus, pode ser que após toda a meditação, mesmo que ele faça tudo que depende dele, chegue apenas a imaginações. E o nosso Rebbe encoraja isso mais adiante no capítulo 44. É mesmo que lhe pareça superficialmente ser uma força imaginária, não se preocupe, pois é a verdade absoluta em si mesmo. A ênfase aqui é para excluir as imaginações vãs.
Existe a imaginação em que algo lhe parece real e a coisa não é totalmente verdade para ele, mas há algo aí. Há uma chance razoável, como explicado lá no capítulo 44, de que, através do hábito constante, com fixidez e persistência, ele chegue finalmente à autenticação do assunto dentro de si. Em contraste, quando há apenas imaginações vãs, não há nada ali e nada sairá disso no futuro. Alguém uma vez comparou isso à diferença entre uma sombra que existe atrás de algo real, embora ela mesma seja apenas uma sombra. É uma imaginação que parece uma sombra de algo que nunca existiu nem foi criado. Para que haja alguma verdade, é necessário o poder de Da'at. Só então há uma chance de que, com a ajuda de Deus, a coisa se desenvolva até se tornar algo totalmente verdadeiro, já que é a verdade absoluta em si mesma. Contam sobre queixas que foram... Peraí, onde tem agora? Onde estão aqui? Peraí. Apresentadas ao nosso Rebbe, o Alto Rebbe, sobre seus Hassidim, dizendo que eles eram hipócritas, suvuim, coloridos, pintados. Eles estudam Hassidut e meditam na grandeza de Deus, quando na verdade não estão segurando, possuindo isso de fato. E o Rebbe respondeu: há 3 respostas sobre o assunto. A. Se eles estão o tempo todo se pintando com essa cor, é sinal de que eles têm, de fato, alguma relação com essa cor especificamente. B. Quando se está o tempo todo pintando com uma cor específica, no fim das contas, algo gruda. C. Uma Mishnah explícita. Todo aquele que não é manco nem cego e se faz como um deles, não morrerá de velhice até que se torne um deles. Todo aquele que não é um Hassid, com toda a verdade, e se faz como um deles, esforça-se, empenha-se, e fatiga-se, estuda e medita, aprofunda-se e reza demoradamente e desperta seu coração, não morrerá de velhice até que as coisas estejam nele verdadeiramente. Mas tudo isso é dito em relação a imaginações e não sobre imaginações vãs, quando falta o poder de Da'at. E por isso o Da'at é a existência das emoções, Midot, e sua vitalidade, pois somente através do Da'at as emoções existem e vivem, como mencionado. E ele, o Da'at, inclui Hesed, bondade, Gevurah, severidade, ou seja, amor e seus derivados, e temor e seus derivados. Por isso, no tefilim da cabeça existem 4 casas correspondendo a 4 cérebros, Chokhmah, Binah e o Da'at, que se dividem em 2, Hesed e Gevurah, porque o poder de Da'at, apesar de ser um cérebro intelecto, sua função é a conexão com a coisa, da qual nasceram as emoções. Portanto, também nele existe o conceito das emoções, que se dividem em amor e seus derivados e temor
e seus derivados. Muito bom, muito bom. Foi muita coisa. Mas isso que é o data, é justamente se conectar com a coisa, é desenvolver a emoção, tocar, se identificar com aquilo. Esse é todo o principal de tudo. Então, que Mashiach se revele já. Amém.